Fala, Specs! E aí, como é que vocês estão? Que alegria estar aqui, mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês conceitos, vivências práticas sobre um tema que a gente tem que estar sempre lembrando. Não é necessariamente um conteúdo técnico de medicina, mas é um conteúdo social que a gente precisa levar para a vida, principalmente para combater o racismo. Teve um lance recente, agora no BBB, em que teve uma situação mega desagradável. Eu realmente não assisto Big Brother Brasil, mas nas redes sociais a gente acaba vendo, lendo esse conteúdo. E é triste, em pleno 2021 a gente está ainda tendo que falar sobre racismo. Mas já que as pessoas não leem sobre, as pessoas não procuram saber sobre, a gente está aqui também para educar, tá? E eu vou contextualizar para vocês o que é racismo e o que eu já enfrentei na medicina com racismo. Sim, gente, isso também existe. Esse livro da Robbie DiAngelo foi um achado que eu fiz na Amazon e foi um achado precioso. Pensa num livro bom, viu, galera? Indico super. E ela traz o contexto da visão do racismo por uma pessoa branca, aquela branca. E ela começa o livro trazendo conceitos básicos e, ao decorrer do livro, fala sobre outras questões como a fragilidade branca, como a gente pode combater o racismo e por aí vai. Recomendo. Então, eu vou pegar o conceito da DiAngelo para falar para vocês o que é racismo. Preconceito é o pré-julgamento de outra pessoa com base nos grupos sociais aos quais ela pertença. Quando o preconceito coletivo de um grupo racial é apoiado pelo poder da autoridade legal e do controle institucional, a gente está falando de racismo. Tem uma frase de um professor, Kauan Wai, acho que é assim que fala, abre aspas: o racismo é uma estrutura, não um acontecimento. Então, galera, algo muito importante que as pessoas simplesmente acham que racismo é algo individual. Então, quando acontece de apontar para alguém e falar você foi racista, a pessoa não quer aceitar que foi racista, primeiro porque tem um tom nada agradável você receber esse título, socialmente você se sente mal por isso, mas também porque as pessoas levam para o contexto individual e não dá para pensar racismo assim. Você tem que pensar racismo na estrutura. O racismo no nosso país, inclusive no Brasil, é estrutural. A gente precisa pensar na história. Lembra lá, quando os brancos colonizaram o nosso país, quem foram os escravos? Os negros, foram os pretos trazidos da África. Esses pretos, quando receberam, a abolição, eles não receberam do Estado subsídios para uma melhor condição de vida. Então muitos deles se aglomeraram em condições precárias ao redor da cidade, que hoje a gente conhece como a favela. E muitos deles não tiveram acesso à educação, muitos deles não conseguiram ascender socialmente. E até hoje a gente vê muitos pretos em cargos considerados subordinados por conta disso. O racismo tá aí. Então, quando a gente, através de fala, através de atitudes, através de votação política, quando várias atitudes nossas mantém esse contexto estrutural, a gente está praticando racismo. Porque racismo é isso. Tem gente que fala assim: eu não sou racista, eu tenho um amigo preto. Querido, não adianta você ter amigo preto. Se você não está lutando contra o sistema, não vai adiantar. Então, por isso também que ela fala, sejamos antirracistas. A gente tem que lutar contra esse sistema. Então, é muito importante que você não enxergue racismo
como algo individual, é algo coletivo, estruturado na nossa sociedade. E isso abre um leque mega importante, uma situação muito importante. Quando a pessoa dizer que você está sendo racista, não leve para o lado pessoal, mas reflita no que você fez para você mudar e não perpetuar esse esquema. Você tá entendendo, gente? Só que assim, as pessoas hoje em dia não procuram ler. Sabe o que as pessoas fazem? As pessoas se baseiam no grupo do WhatsApp, das fake news do WhatsApp, em um texto supérfluo do Instagram, para poder falar sobre racismo. Tá boa? Vocês me poupem. Porém, quem tá aqui tá vendo um conteúdo que é simplesmente baseado em livros, em estudos. Esse livro que eu mostrei pra vocês é de uma socióloga. Então não tô falando disso aqui da boca pra fora. E eu digo pra vocês, como mulher negra, eu comecei a ler sobre esses livros. De Jamila Ribeiro, acho que vocês já devem ter ouvido falar, eu estou sempre indicando lá no nosso Instagram. E não importa a sua cor de pele, não importa qual raça você seja, leia sobre racismo, porque todos nós, como agentes sociais, nós temos a obrigação de combater essa prática e não perpetuar isso. Então tá, vamos lá. Focando na medicina, o que acontece? Por conta do contexto estrutural histórico que nós temos no nosso país, até pouco tempo atrás não se via médico preto, porque a gente sabe que tem toda uma glamourização, um status social em profissões como a medicina. Então até pouco tempo atrás se diziam que médico era garçal, caro e branco. Vocês têm noção disso? E aí, com o passar do tempo, por conta de políticas afirmativas, a gente está vendo em universidades públicas um incremento de negros em cursos elitizados. Ou seja, só quando se permitiu, facilitou o acesso desses negros, que muitas vezes não têm a mesma educação no ensino médio para que um branco rico. E eu mesma, eu fiz medicina numa faculdade particular e simplesmente eu digo pra vocês, eu contava em uma mão quantos pretos tinham na minha turma. Eu não posso pegar a minha realidade e comparar com a da maioria negra desse país, porque eu faço parte de uma parcela negra que ascendeu, porque sim, minha família já foi pobre, mas minha mãe, meus tios batalharam e conseguiram ascender. Mas isso não é a realidade de uma grande parte da nossa população negra. Então eu não posso pegar a minha realidade e dizer que faça isso, você consegue. Não, porque tem gente que não vai conseguir lidar com trabalho e estudo. Minha mãe conseguiu, mas não é a realidade de todo mundo. Minha mãe, graças a Deus, não entrou em tráfico de drogas, que acaba que muita gente entra para poder ter uma renda. Vocês estão entendendo? Mas enfim, ou seja, faculdades particulares ainda, a gente não tem preto suficiente. E pública tá tendo aumento, mas ainda falta mais. Para o quantitativo da população negra do Brasil, precisamos de mais médicos pretos. E aí, por ser uma profissão elitizada, com status, e que por muitos anos foi associada a médicos brancos, eu já sofri racismo por simplesmente ter paciente que não me enxerga como médica, porque eu tenho um cabelo crespo e sou preta. E, inclusive, isso evidencia outra questão. Há, na própria área da saúde, uma glamourização da medicina e uma subalternização das outras áreas. Não concordo com isso, acho um absurdo. A gente precisa equilibrar isso, porque todas as profissões da área de saúde são iguais. Mas, infelizmente, existe isso. E por ter essa visão de subordinação das outras profissões ao médico, eu sou sempre enxergada na enfermagem, na fisioterapia. Mas eu nunca sou enxergada na medicina. Nunca. Hoje
Inclusive, eu tava atendendo uma paciente, eu examinei ela todinha, eu conversei com ela e tal, e ela só me chamava de enfermeira. Eu simplesmente avisei, falei com ela no início que era médica, ela continuou e eu deixei, sabe? Tem uma hora que cansa. Tem uma hora que cansa, sinceramente. Porque os pacientes, por ter essa ideologia racista, não conseguem conceber uma mulher preta na medicina. Já ouvi piadas, que na verdade não são piadas, inclusive são comentários ridículos. Esqueceu de pentear o cabelo hoje? Ei, Ana, saiu com tanta pressa de casa que nem penteou o cabelo hoje. É assim. E por mais, gente, que uma branca também ouça um comentário sobre o cabelo, essa branca ela vai seguir a vida dela. Isso não vai ter impacto nenhum. Ela não precisa lidar com uma sociedade estruturada racista. Já eu não. Eu vou ter que lidar com esse comentário. Eu vou ter que lidar com o meu paciente não me enxergando como médica. Eu vou ter que lidar com uma sociedade que exclui os meus iguais. Então, uma pessoa branca ela pode sofrer preconceito, mas racismo nunca, nunca, porque a estrutura política, social está sempre para excluir o negro, nunca o branco. Eu tô falando isso, a opinião minha? Não. Se você ler um pouco mais sobre racismo, como tá nesse livro da Angel, você vai ver que é assim. É a opinião minha? Não. Trazendo a realidade. E a gente precisa falar sobre isso. Obviamente, eu sofri racismo tanto na faculdade quanto até agora na residência. E até pouco tempo atrás eu ficava calada. Agora não. Agora eu tenho buscado ler cada vez mais, entender cada vez mais. Eu estou me empoderando para poder abrir minha boca e falar, não, eu não aceito mais isso. De verdade, que é um conselho, se você é branco, se você é branco, leia mais sobre. Não é por mim, nem por você, é pelo sistema que a gente precisa combater. Você, como branco, ficar ligado nos seus privilégios e não perpetuar comportamentos racistas. E nós, como pretos, também não perpetuar comportamentos racistas e irmos atrás do que é nosso e combater esse racismo. De verdade, eu queria falar muito isso aqui, porque me irrita os tantos comentários superficiais nas redes sociais e a falta de embasamento teórico. Me irrita ainda ter que falar sobre isso em pleno 2021. Mas a gente precisa falar. Eu sofri racismo. E compartilhei uma vez isso no Twitter, o post bombou e tô no Twitter. Mas eu tive que lidar com os comentários dizendo que era mimimi, que eu tava querendo ofender as outras áreas da medicina. Porque é isso. Você que é preto, saiba. Toda vez que você falar sobre racismo, as pessoas vão culpar você. Infelizmente. Porque as pessoas não estudam e não procuram saber sobre racismo. Então, por isso que nós precisamos estar preparados para combater isso. É isso, galera. Eu acho que é um tema muito extenso e que dá pra gente falar sobre muita coisa, mas para não ficar também um vídeo muito longo, a gente vai falando sobre isso aos poucos aqui. De verdade, muito obrigada por você estar aqui comigo e espero que possa ter deixado marcas positivas em você e que a gente só perpetue. Beijo grande e até a próxima.